Muito bem, vamos começar aqui trazendo o mito da lei da atração. E quando eu falo sobre esse tópico, muitas pessoas que usam o termo lei da atração ou que trabalham com lei da atração se sentem ofendidas. E não é o meu intuito aqui, mas apenas atualizar e mostrar que existem termos que fazem mais sentido e que ao você tomar consciência disso tudo, você vai poder manifestar melhor a sua realidade. Bom, o termo lei da atração ele ficou muito popular com o filme documentário The Secret, né, da Rhonda Byrne. E esse documentário ele trazia de uma forma simplista até demais e muito mágica, né, sobre pensamentos positivos atraírem coisas positivas, pensamentos, emoções negativas atraírem situações e circunstâncias negativas. E a minha ideia aqui não é dizer que não funciona, porque realmente, de fato, funciona. É claro que se você elaborar coisas positivas, você vai ter uma frequência positiva e naturalmente vai manifestar essa realidade positiva. E o mesmo acontece com o negativo também, quando você entra numa espiral de pensamentos e sentimentos negativos ali, você tende também a colapsar essas realidades negativas. Então, a questão não é essa, tá bom? A questão é que quando você estuda os livros da lei da atração, fala-se muito em pedir ao universo, né? Então imagina só, né, o quanto isso é metafórico. Uma pessoa vai pedir ao universo. O universo é uma coisa gigantesca, né? E o universo vai te responder, né? Então parece que você vai atrair alguma coisa que vem de muito longe. E eu, Lucas Naves, enquanto eu esperava atrair alguma coisa, como se eu fosse, né, um grande imã, né, essas coisas não chegavam na minha vida. A partir do momento que eu troquei a lei da atração por manifestação, por observação, eu passei a observar faixas da realidade que já existiam. Então eu apenas passei a tomar consciência de que eu já era próspero. Eu não precisava atrair a prosperidade, porque a partir do momento que eu pensava em atrair prosperidade, eu estava dizendo para mim que eu não era próspero. A partir do momento que eu pensava em atrair a abundância já estava separada de mim. E quando você vai estudar mecânica quântica, né, você vai entender que tudo é uma única onda, né? Você vai perceber que tudo está emaranhado pelo vácuo quântico. Então, como que eu poderia atrair a mim mesmo, sendo que eu sou uma única onda e eu sou o próprio universo, você é o próprio universo? Então, esse termo, ele passou a não fazer muito sentido para mim. Eu sei que muitas vezes é desafiador você se desapegar da crença do nome Lei da Atração, porque ali é um nome muito marqueteiro e muito forte, não é? Mas eu quero te convidar a mudar um pouco a percepção, a atualizar a sua mente sobre isso, porque existem várias formas de explicar. Então, Lei da Atração é um termo, é uma forma infantil de se explicar como funciona a realidade. Existem formas mais profundas e não superficiais, e é isso que eu quero dizer para você. O Bashar traz a metáfora, né, de uma televisão. Imagina que você está de frente a uma televisão e você está assistindo um canal de televisão. Não é porque você está assistindo o canal A que o canal B, o C, o D, o E não existam simultaneamente e ao mesmo tempo. Porém, aquele que você está assistindo, aquele que você está observando, é aquele que você está criando naquele momento, não é mesmo? Você não precisou atrair um outro canal de TV, uma outra emissora. Você simplesmente pegou o seu controle remoto, sintonizou uma outra frequência e essa outra frequência esteve disponível. Então vamos começar a pensar, ao invés de pensar em atrair, ao invés de pensar em pedir, vamos pensar em termos de ressonância. Ressonância. Aquilo que eu estou em ressonância, aquilo que eu estou ressoando, está em fase comigo e eu consigo experienciar aquela realidade. Eu tenho uma frase de autoria minha que eu digo o seguinte: tudo existe, mas você só manifesta, você só experiencia a realidade que você observa. Anota aí, tudo existe, mas você só manifesta a realidade que você observa. Ou seja, onde vai a sua observação? O colapso da função de onda do Schrödinger, que fala sobre o observador influenciar a realidade. A única forma do observador influenciar a realidade é ele ser a própria realidade.
senão não faria sentido, ok? Então eu convido vocês a fazer uma atualização já nessa aula. Substituir atrair por manifestar. Não que esteja errado e não que a lei da atração não funcione, mas essa mudança neurolinguística já vai te ajudar muito. Substituir o pedir pelo observar e pelo agradecer. Ora, quando você pede, você já está separado, você está dizendo já que você não tem, não é? Então pedir também não é que é errado, mas é infantil. Os meus filhos, que são crianças, eles me pedem, papai, compra um picolé para mim, papai, compra um brinquedo para mim. E eu posso dizer, tá bom, ou eu posso falar, não, ontem você já ganhou um chocolate, filha. Não, filho, papai já comprou um brinquedo, hoje eu não vou comprar. E tudo bem, porque eles precisam, eles dependem de mim, pelo menos enquanto eles forem crianças, eles dependem de mim para comprar alguma coisa. Mas eu espero que quando eles fiquem adultos, eles não precisem mais pedir para o papai, porque o papai já deu tudo, eu já dei educação, eu já dei orientação e muito mais. Eles já se desenvolveram, cresceram, para quê? Para que eles possam escolher a realidade deles. Se precisar, o papai está aqui para ajudar. Mas agora eu já te dei tudo, filho. Estou dando um exemplo, uma analogia da minha casa, dos meus filhos, tá? Da relação de pai e de filho. Será que não é assim com Deus também? Será que Deus já não te deu tudo? E quando você pede, você está emanando qual frequência, não é? Muitas pessoas vão nas igrejas e pedem, e pedem, e pedem. E muitas falam assim, poxa, quanto mais eu peço, mais assombração me aparece. Então, não só parece equivocado ficar pedindo, mas a emanação de energia que você está emitindo naquele momento. Quando você está pedindo, qual que é o sentimento? Sabe quando você pede assim, ó pai, por que não me responde? Ó, por favor, me dá isso, eu já falei, me dá isso, papai. Você está emanando medo, você está emanando carência. Agora, quando você escolhe a realidade, você fala, eu escolho essa realidade, eu manifesto essa realidade, porque eu escolhi essa realidade. E quando eu agradeço, mesmo que eu ainda não peguei na minha mão o que eu queria, mesmo que eu ainda não vi, não toquei, eu já agradeço, ok? Eu estou dizendo o que para minha mente? Neurolinguisticamente, eu estou falando que eu já tenho, ok? Então, mais uma vez, vamos substituir a lei da atração por lei da manifestação. Vamos substituir o pedir por observar. Vamos substituir o pedir por observar, por escolher melhor a realidade, por agradecer. Então, hoje, você está reconhecendo que você é um escolhedor da realidade. Você está sempre escolhendo. Outra crítica construtiva também, muitos livros antigos falam de você ter um desejo, né? Você tem que ter um desejo ardente. E às vezes a pessoa fala, poxa, eu estou desejando algo, mas eu não tô conquistando. Porque o campo, e eu vou chamar de campo e não universo, porque é muito mais atual falar o campo, porque o campo está aqui, esse eletromagnetismo que está aqui, ele responde ao conjunto da obra, não só o que você deseja, mas o que você tem feito, o que você tem falado, como você tem pensado, qual que é a média frequencial que você tem emanado no seu dia a dia. Não basta você ter um lapso de luz, uma oração, um canto, um ritual, se daqui a pouquinho você baixa a frequência total. A sua manifestação é sempre compatível com a frequência que você está vibrando. Napoleão Hill falava que você tinha que ter um desejo ardente. E está tudo certo em desejar. Eu também desejo coisas na minha vida. O problema está na seguinte questão. Quando você só deseja e você deseja demais, a tendência de você ter ansiedade, medo, de você produzir mais adrenalina, mais cortisol e sabotar isso é muito grande. Então, mais importante do que desejar é você também aprender a soltar. O Bashar vai falar do paradoxo do escolher a realidade. E esse paradoxo é muito interessante. Ué,
eu devo desejar ou eu devo soltar? Alguns autores falam que você tem que desejar. Já na filosofia mais oriental, fala que você precisa soltar. E aí, eu desejo ou eu solto? Eu vou dizer para você que um equilíbrio entre ambos, em momentos diferentes. Eu desejo, claro, é da minha natureza desejar um carro novo, uma casa nova e muito mais. Mas também eu preciso soltar isso, porque quanto mais eu me preocupo com isso, mais eu emano dúvida. E aí vai acontecer o tal do efeito Zenão, né, que o Hélio Couto tanto fala, que aí você vai prejudicar todo o decaimento atômico daquele colapso da função de onda e você vai embaralhar tudo isso e a coisa vai se sabotar e vai dar errado. Então, escolha a realidade e ao mesmo tempo solto, tá bom? Lembrando que muitos dos meus alunos adquirem esta formação porque querem ganhar dinheiro, querem fazer dinheiro. Ótimo, mas eu quero te dizer que a abundância vai muito além do dinheiro. Por que se limitar apenas ao dinheiro? Por que não ser abundante também de amigos, de viagens, de ambientes legais, de ideias, ok? Então, prosperidade, apesar de estar muito ligado a finanças, neste curso eu quero te ensinar a manifestar não só a prosperidade financeira, mas a prosperidade no seu lar, na tua vida, no teu casamento, nas tuas ideias, na tua genialidade, na tua capacidade de apreciar as coisas boas da vida, ok? Te vejo na próxima aula. Até já!